Obrigado. Graça e paz. Boa noite a todos. 150. Ainda bem que amanhã é feriado. Louvado seja Deus. Eu te rendo graças, Pai, pela presença do Teu Espírito em nosso meio. Eu te rendo graças, Espírito Santo. Eu dependo de você. Pai Santo, em nome de Jesus, obrigado por cada vida que o Senhor trouxe aqui neste lugar, nesta noite. Vidas com fome, com sede. Fome da Tua palavra, sede pelo Teu Espírito. Eu creio, Pai, que aquilo que está em Teu coração será cumprido. Todos nós estamos crendo assim, Pai. Muito obrigado. Esta noite é Tua, eu consagro ao Senhor. Tudo isso aqui pertence ao Senhor, Pai. Tudo que ocorra aqui, tudo que vai acontecer é para o louvor refasto que me castoridepi andou cama salaviandeias. É para o louvor da Tua glória, Senhor. Seja o Teu nome engrandecido, Pai, sobre todas as coisas aqui neste lugar. Te exaltamos, te glorificamos no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero agradecer ao pastor Eliseu, meu amigo, meu irmão de sangue. Agradecer por essa rica oportunidade, pelo privilégio, pela honra de poder estar aqui. Eu sempre vejo que quando você entrega o púlpito a alguém, isso é algo muito sério. Eu penso dessa maneira, é uma responsabilidade muito grande. Então eu me sinto honrado de estar aqui nesse evento, vendo tantos corações, famintos, tantos corações dilatados para receber de Deus. Você concorda com isso, irmão? Nesta noite, então, Eliseu, muito obrigado, eu me sinto honrado por participar junto com vocês aqui. Para mim é uma honra muito grande. Agradeço a cada um que está aqui, que veio também nos honrar, a cada filho de Deus, porque Deus não enxerga tribos, mas sim reino. Então estamos aqui com um só coração, um só espírito, um só povo, diante da presença do Senhor, para se alegrar com Ele. Amém? Eu quero que você se concentre aqui, viu? Isso. Queridos, eu fiquei feliz assim, com este nome, Rompendo em Glória. Eu quero me concentrar na questão da glória. Tá certo? A questão de glória. Como o pastor Garrett, eu fui muito abençoado ontem. Nós fomos, toda a nossa igreja, pela presença dele lá no nosso ministério. Sou grato a Deus pela sua vida. Sou grato a Deus pela disposição que ele ministrou aqui no sábado. Eu vi que ele cansou e no outro dia já estava lá conosco, então é a graça de Deus mesmo. Louvado seja Deus por isso. Então, glória, como ele disse, é um resplendor, se você traduz a palavra literalmente. Mas a palavra glória, ela também tem outros significados. Eu assemelho muito assim. Eu estou me ouvindo mal aqui, sabe, irmão? Eu não estou conseguindo. Isso. Eu assemelho a palavra glória com uma graça. Você tem definições, dependendo do contexto que Deus coloca essa palavra, você pode ter uma amplitude de definições muito grande. Então, é magnífico. Eu creio que todos nós queremos mais da glória de Deus, mas especialmente na forma dela de poder. Qualquer manifestação que você vê sobre a sua vida, quando o Espírito se move sobre você, a glória de Deus está se movendo sobre você. Olha, uma simples cura, eu não vejo cura como simples, não importa o tipo de doença, o desejo de Deus é o mesmo para curar cada um de nós, mas o mover do Espírito em nossa vida, em qualquer área, você está numa tribulação, vamos supor financeira, e Deus miraculosamente resolve sua vida. O mover do Espírito nessa área é a glória de Deus atuando na sua vida. Quando você canta, quando você adora ao Senhor, a glória de Deus está envolvida nisso, porque você está ali numa atitude
de adoração, seus pensamentos, suas atitudes e sua adoração está voltada ao trono. A glória de Deus também é o poder de Deus, é o mover do Espírito, realizando aquilo que nós não podemos realizar. Sabe, quando a glória de Deus se manifesta, Deus pode fazer em segundos aquilo que nós levaríamos talvez dias, meses e talvez até anos para resolver com a nossa própria capacidade. Então todos nós precisamos da glória de Deus. Em Romanos capítulo 6, verso 4 diz que Jesus Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, chamando assim o Espírito de Deus de a glória do Pai. Então, uma das traduções da palavra glória é o próprio Espírito Santo. Quando você fala e se refere à palavra glória, você está dizendo também o Espírito de Deus. A glória de Deus, o Espírito de Deus. Sim, o Espírito Santo está dentro de cada um de nós. Mas a presença dele manifesta é diferente. Todos nós temos Deus dentro. Quem é salvo tem a presença de Deus dentro todos os dias. Deus não entra e sai quando você realiza tarefas ou faz alguma coisa distinta. Nem mesmo quando você peca. O Espírito Santo, ele não está nos usando como um hotel, mas como uma casa. Ele mora aqui. Ele habita em mim e em você. Então, mas nós podemos fazer com que ele não fique apenas dentro. Existe algo que nós devemos e podemos realizar, como filhos de Deus, nascidos de novo, de sorte que o Espírito Santo... Vocês viram agora como estava o pessoal aqui do louvor? Vocês viram? É? Eles começaram tão quietinho, né? Daqui a pouco estava todo mundo que só faltou, né? O Espírito Santo também faz isso. Ele está aqui quietinho, daqui a pouco ele faz: deixa eu sair. Eu quero ser manifesto. Ele faz isso também. E eu tenho certeza que todos nós ansiamos por isso. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa: se você perdeu a fome por Deus, você está numa situação ruim. Você não pode perder fome por esta bendita palavra, e nem sede você pode deixar de ter por sua presença. Eu quero trabalhar com pessoas que não tenham dom nenhum, mas tenham fome de Deus. Não perca a sua motivação. O pastor falou muito aqui sobre nossa motivação quando esteve lá conosco. Eu achei aquilo lindo, tremendo. Suas motivações definirão seu relacionamento com o Pai. Você precisa entender, queridos, que se você deseja receber mais de Deus, se você deseja mais da sua presença, ou receber todas as promessas, nós todos gostamos daquele versículo: bendito o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês podem me ajudar? Aonde está escrito isso, hein? Efésios 1:3. Todos nós queremos receber aquilo que já é nosso. Parece até um paradoxo. Queremos, na verdade, tomar posse do que já nos pertence. De que vale, irmão, ter um carro que nunca usamos? Carro bom não é na garagem, é na rua. Mas precisamos entender, irmão, que para receber de Deus, se você quer de Deus, se você quer mais de Deus, você precisa descobrir como Ele trabalha e trabalhar com Ele. Segundo o jeito dele. Precisamos trabalhar nos termos dele. Precisamos aprender sobre isso. Aprender como Deus trabalha. Se descobrirmos isso, então luz vai clarear o nosso caminho. Nós vamos descobrir muitas coisas. Deus não trabalha do nosso jeito. Você sabe disso? Ele não se move como nós queremos.
Você nunca sabe. Eu acho isso lindo em Deus. Ele sempre nos surpreende, não é assim? Ele vai sempre nos surpreender. Então, descubra como Deus trabalha. E trabalhe com Ele. Nós precisamos ter um relacionamento, mas nos termos dEle. E aí fica mais fácil receber dEle tudo que Ele mesmo está ansioso para que a gente receba. Ele tem mais desejo de nos abençoar do que a gente de receber a bênção. Quando eu falo nos abençoar, eu estou falando da manifestação da bênção que temos. Vocês estão me entendendo? Nós temos todas as coisas, mas todas as coisas não estão conosco ainda. Eu não quero passar a vida aqui tendo apenas uma escritura que me dá legalidade sobre coisas. Eu quero as coisas. Eu não quero apenas saber que eu tenho direito. Eu quero possuir. Tem mais alguém aqui que gostaria de possuir? Amém? Nós precisamos pôr as mãos naquilo que é nosso. A riqueza da igreja, a glória da igreja está nisso. Em que o mundo olhe para nós e diga assim: rapaz, o que é que vocês têm que a gente não consegue, que a gente não tem? Aí sim, o evangelho vai se tornar muito mais fácil. Amém? Então, tem um texto aqui que eu estava meditando há um tempo atrás e eu queria compartilhar com vocês em 1 Tessalonicenses, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do verso 1. Quero que o seu coração esteja aberto. Eu quero pedir uma coisa para vocês que eu sempre peço lá no nosso ministério. Eu só quero que você leia o texto que eu te indicar. Não fique lendo mais textos, não leia a Bíblia toda. Deixa para ler a Bíblia em casa. Então, fique aqui sintonizado na unção. Amém? Vocês estão comigo aí? Temos um acordo aí, irmãos? Então, os textos que eu leio, você lê. Quando eu parar, vocês param. Quando eu começar de novo, vocês começam. Tá bom? Amém. Capítulo 1, verso 1 de Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Eu quero que você fique atento aí. Posso ler? Amém. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Até aí. Amém? Ou de mim? Glória a Deus. Esse texto, irmãos, é interessante, se você percebeu, como Paulo se reporta aos irmãos da igreja de Tessalônica. Tessalônica, nessa época, era a capital da Macedônia. Era uma cidade de aproximadamente 200 mil habitantes. Era uma cidade portuária.
Uma cidade muito importante daquela região. Você tinha aqui a Macedônia, tinha a Caia, que representava a Grécia, né, onde ficava a igreja de Corinto. E na segunda viagem missionária de Paulo, Paulo passou por Apolônia, Neápolis, tinha Filipos também no caminho. Então ele chegou a Tessalônica. Depois de Tessalônica ele foi para Bereia e depois para Atenas. Mas quando ele estava em Tessalônica, ele não pôde demorar muito tempo. Então ele pregou o evangelho lá debaixo de muita pressão, perseguição. Porque o pessoal de Tessalônica não era tão nobre como os de Bereia. Eles eram chatos, judeus, perseguidores. Eles implicavam com Paulo mesmo. Paulo foi para Bereia, eles foram atrás. Paulo foi para Corinto, eles saíram perseguindo Paulo. Então, os irmãos que se converteram em Tessalônica sofreram muita perseguição, retaliação desses judeus que não tinham o que fazer. Então, ficavam só perturbando a palavra do Senhor na vida dos novos convertidos. De sorte que muitos estudiosos acham que Paulo só pregou lá durante um mês. Mas o interessante é que a palavra entrou no coração dos irmãos de Tessalônica de uma maneira tal que Paulo disse assim: olha, eu estou rendendo graças a Deus, porque estou lembrando diante de Deus sempre preste bem atenção, a operosidade da vossa fé, a abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança no nosso Senhor. Aquelas três coisas que Paulo lá em Coríntios 13 fala. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. As três coisinhas que vão permanecer, Paulo detectou na vida daqueles novos convertidos. Eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que eles tinham? Que em tão pouco tempo foram afetados, a tal ponto de Paulo dizer assim: vocês se tornaram o modelo de toda a Macedônia. Você fique pensando direitinho, irmãos. Vem um pastor Garrett lá de Minas Gerais, ou da cidade natal dele, chega aqui em Maceió, e encontra aqui no Barro Duro, e chega aqui para a igreja do Barro Duro e diz assim: vocês se tornaram um modelo de Alagoas. Ou então vocês se tornaram um modelo do Nordeste. Irmão, isso é muito sério. Vocês estão aqui? Isso é muito sério. E isso me chamou muita atenção, isso foi motivo de muitas conversas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo durante alguns dias, e eu tive que mergulhar a fundo aí para descobrir qual é o mistério. Não precisamos cantar é mistério, é mistério, é mistério, mas o mistério tem que ser revelado. Paulo disse: vocês se tornaram um modelo, imitadores nossos. Paulo disse: vocês estão imitando a mim e ao Senhor. Puxa vida, isso vindo de um apóstolo vindo de Paulinho. Paulo viu alguma coisa, o que levou aqueles irmãos em tão pouco tempo firmar-se numa boa palavra. Nós temos uma boa palavra. A primeira pista que nós temos é aqui mesmo, nesse verso 5, que Paulo disse assim: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra. Essa é a primeira pista. Paulo levou o evangelho para eles, mas não chegou lá só em palavras. Chegou também no poder do Espírito Santo. Então Paulo chegou lá com experiência de vida. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando você se converte, você tem uma posição em Cristo. Nós ocupamos agora uma posição por sinal muito boa. Temos um lugar em Deus, um lugar em Cristo, uma posição. Então, Deus habita agora dentro de nós, Deus está perto de nós. No entanto, o nosso irmão Tiago, na sua epístola, no capítulo 4, verso 8, diz assim: achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Você sabia que essa epístola foi escrita para crentes? Agora, é interessante notar que o Espírito de Deus está falando com os salvos, pessoas batizadas no Espírito Santo, cheias do Espírito, e dizendo: achegai-vos a Deus. E Deus se chegará a vós. Então é possível ser salvo, cheio do Espírito, e não estar tão perto dele. Vocês estão aqui ainda? Então,
O que Deus quer dizer com esse negócio de achegai-vos a Deus? Talvez seja essa a questão aqui em Tessalônica. Você ocupa uma posição em Cristo. Então você está muito bem posicionado. Você é filho do Deus Altíssimo. Você está em Cristo. Você tem uma posição. Mas você talvez não tenha uma experiência. Posicionalmente você está muito perto de Deus. Experimentalmente talvez você esteja distante. Quando nós negligenciamos a nossa comunhão com o Pai pela palavra e pela oração, não estamos tão perto como pensávamos que estávamos. Então Paulo, quando levou o evangelho para Tessalônica, ele não levou o evangelho apenas de palavra. Ele já tinha dito lá em Corinto, porque a palavra de Deus, o evangelho não consiste apenas em palavras, mas em demonstração. Essa glória que nós queremos. Mas em demonstração do Espírito e do poder. E Paulo foi até Tessalônica e levou a demonstração do evangelho, o lado experimental do evangelho. Então, posicionalmente você não pode estar mais perto de Deus, porque Deus está dentro de você. Mas experimentalmente você pode se achegar mais a Deus. E você se achega mais a Deus mantendo comunhão com Ele por meio de dois caminhos, pela palavra e pela oração. Sabe, quando você está lendo a palavra, o Espírito de Deus está ali do seu lado como mestre. Quando você está orando, o Espírito está ali envolvendo como o próprio Deus. Ele está ali ansioso do seu lado, aguardando alguma coisa para agir. O nosso coração determina como nos achegamos a Deus. O pastor colocou muito bem no sábado aqui. Sobre aliás, foi lá na igreja, não foi? Sobre as motivações do nosso coração. Às vezes podemos fazer a coisa certa com as motivações erradas. Não é? Logo no início do avivamento, há alguns anos, agora está com quase 30 anos, a gente ficava furioso, empolgado, eufórico, queremos poder, queremos dons, queremos isso. Não sabia nem para que servia, nem como usar, mas a gente queria poder. Empolgação não é uma motivação correta diante de Deus. Deus é um Deus de propósitos. Ele é Deus de propósitos. Então, nós precisamos nos aproximar mais de Deus. Achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Existe uma condição aí. Primeiro, nós nos aproximamos dEle. Então Ele diz, você me achou. A experiência que podemos ter com Deus, irmãos, ela é uma experiência progressiva. Ela é constante e progressiva. Nós não podemos ficar estagnando no meio do caminho. Nessa caminhada não há tempo para ficar estagnado. Deus está aqui nesta noite também para soltar freio de mão, viu, irmão? Então nós devemos progredir. É progressiva essa experiência. É interessante que quanto mais você se aproxima do Pai Eterno, quanto mais você chega lá, mais vontade dá de avançar, mais fome você tem. Esse é o pão que parece que não sacia. Você come. Irmãos, um dia eu fiz uma oração tão simples. Agora, em 1990, eu fiz uma oração tão simples. Eu disse assim, Deus... Eu disse, eu quero ter fome pela tua palavra e sede pelo teu Espírito. Quando sabe que Deus responde a oração de crente aqui? Meu amigo, quantos anos faz? 26. Essa fome só cresce.
consigo viver sem a palavra. Eu não consigo viver fora da presença dele. É impressionante. Que bom que Deus responde a oração de crente. Não é verdade? Que coisa boa. Yes. Não é, Eliseu? Deus responde a oração de crente, pastor. Aí está a nossa experiência. Ela começa assim. Como nós nos aproximamos do Pai? Primeiramente pela palavra. Paulo disse assim: irmãos, eu rogo, em algumas versões diz misericórdia, uma versão mais original diz pelas compaixões de Deus. Eu rogo pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. Mas logo depois ele traz um versículo tão poderoso. Ele diz: e não tome o molde do mundo para a sua vida. Não se amolde, não se encaixe no mundo. Não vos conformeis, a tradução literal grega é: não vos conformeis a este mundo. Ou seja, não se encaixe neste mundo, mas transformai-vos, em outras palavras, vocês procurem ser transformados pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente. Então esta é a condição para que aconteça alguma coisa, eu não sei bem o que é, alguém pode me ajudar? Experimenteis, olha a tua experiência aí. Para que experimentei. Experiência é uma segunda etapa. Posição em Cristo é a primeira. Então aquele que é salvo está bem posicionado em Cristo. Você não pode estar num lugar melhor. Se Jesus voltar hoje, você vai para o céu. Mas eu não quero ir para o céu agora. Eu tenho muitas coisas para fazer. Eu tenho muito trabalho para dar para o diabo. Então eu julgo melhor por enquanto ficar vivo. Não vou entregar minha vida agora. Isso é muito sério. Pastor, você está dizendo que você escolhe quando quer partir? Paulo escolheu, que eu também escolho, sou filho igual a Paulo. Quem é filho aqui também? Quem quiser morrer cedo, fique livre, irmão. Eu quero ficar um pouquinho mais. Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita, agradável vontade do Senhor. Então, primeiro precisamos andar, pensar como a palavra pensa. Precisamos ser transformados e colocar os conceitos, os princípios do Pai em mim. Você foi salvo, seu espírito foi recriado. Faça alguma coisa com a sua alma. Faça alguma coisa com a sua mente, senão ela vai te dar trabalho. Você precisa urgentemente mudar a maneira de pensar. Quando nós estamos pensando em língua com a palavra, assim agradamos a Deus. As coisas mudam, não fica tudo igual, não fica. Então, o primeiro relacionamento, a primeira comunhão que eu preciso ter com Deus é primeiro por meio da palavra, senão eu nem o conheço. Senão não tem nem como conhecer. Como é que eu posso ter um bom relacionamento com alguém que eu não conheço? A palavra mostra quem é Deus. Quando você olha para Cristo, você vê o Pai. Cristo veio para revelar o Pai em si. Então você vê Cristo. Quem vê a mim, Felipe, vê o Pai. Então quando eu tenho um relacionamento com a palavra, de fato estou tendo também com o Pai. Então, eu preciso modificar minha maneira de pensar. Senão você vai ter problemas. Paulo disse assim, eles têm uma fé operosa, uma fé que funciona. E fé vem por ouvir
e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir. Já cansou ou não, né? E ouvir, e ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não vai buscar fé em outro canto, não dá, é ali. Aleluia, é isso. Aleluia. Fé é pela palavra. Paulo diz: eu estou rendendo graças a Deus por causa da operosidade da vossa fé e do vosso amor abnegado. Gálatas 5,6 diz que a fé opera pelo amor. Os homens sabiam amar, e por isso a fé estava operante. A fé opera pelo amor. Você não vai encontrar nunca um cristão que não anda em amor com grande fé, não existe. Isso não é possível. Algumas pessoas têm um conceito de amar muito pobre. Elas ficam caladinhas, não falam mal, elas não são fofoqueiras, mas os pensamentos estão desalinhados. Suas atitudes e suas ações, elas começam aqui dentro. Você está colocando para fora apenas quando você fala alguma coisa, ou mesmo quando pensa, você está colocando para fora alguma coisa que está dentro de você. Vem daqui de dentro. Se não estiver lá dentro, não sai. Você se lembre que sua boca é a extensão do seu coração. Cada palavra que sair da sua boca é o seu coração falando. A Bíblia diz em Mateus 12, a boca só fala o que o coração estiver cheio. Então, Paulo elogiou também a esperança ou a expectativa firme que eles tinham da vinda do Senhor. Olha, não há como ter uma boa esperança se fé não está funcionando. Sua fé é primordial para que esperança exista, para começo de conversa. Tessalonicenses 5,8 diz que a esperança é um capacete que vai ajudar a tua mente dos bombardeios do inferno. Então nós precisamos de experiência com Ele. Nós precisamos achegar a Ele e não ficar querendo coisas dEle, distante dEle. Achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Queremos glória. Primeiro, vamos nos aproximar. É isso mesmo, glória a Deus. Aleluia. E glória sairá daqui. Haverá uma presença manifesta, não apenas uma presença interna, produzindo apenas uma unção pela sua presença. Mas essa unção que está aí, Deus tem mais do que ela. Deus tem poder do alto quando o Espírito Santo quer fazer a obra por fora. Queremos o mover e vamos ver, mover sim, porque os nossos corações têm a motivação correta. E então nos aproximamos dele e ele se aproxima de nós. Muitos irmãos bons, irmãos que são sinceros, que buscam a Deus, que andam corretamente, mas se não transformaram sua mente pela palavra, irmãos, você não vai conseguir aquilo que os outros estão conseguindo. Você vai ficar vendo muitos irmãos conquistarem bênção, mas você não vai ter. E então fica muito fácil ser uma presa do diabo ou de um pensamento mundano e virar-se escravo. E isso vai enfraquecer você. Talvez faça até você recuar do caminho. Quantos filhos de Deus estão sendo presas de um pensamento mundano? Ou de um pensamento de incredulidade ou de dúvida? Você não pode se aproximar de Deus com estas coisas. Estamos bem? Amém. Fica quieto, irmão. Anestesia. É cirurgia, Eliseu? Ó. O vento está chegando.
Seu espírito, ele é feito para processar a palavra de Deus e extrair fé a partir dela. Você foi recriado, Deus sabe o que faz, Ele sabe trabalhar. É preciso às vezes dizer a algumas pessoas que não ensinem Deus a trabalhar, Ele sabe trabalhar. Deus nos recriou e o nosso espírito tem uma habilidade tremenda. Quando a palavra entra e você tem uma posição determinada em crer naquilo que você medita, seu espírito reage de imediato. Eu vou explicar isso de uma outra forma. Esse processo é muito semelhante ao processo de digestão do nosso estômago dos alimentos. É muito parecido. Você chega em casa e fica olhando o que tem para comer. Você vai escolher o que você gosta mais. Sempre é assim. Então você lembra de uma comida boa e você diz assim, eu vou comer isto. Quando você fala isso, de imediato, seu estômago começa a trabalhar. E aí produz, as enzimas ficam em fúrias, né? E a saliva começa a chegar, se você estiver com fome, e você deseja uma comida boa, só em decidir comer, seu estômago está trabalhando. Você não precisa ajudar o seu estômago. Ele vai trabalhar. Mas tem que haver uma decisão. Se você não está interessado em comer, ele não quer saber, porque ele também não sabe. Mas quando você diz, vou comer, ele ouve. E começa, aí a água chega na boca. E quando a comida chega com cheiro, ele já está dizendo, cadê? Ele já está ativo. Quando você medita na palavra de Deus, e você diz, eu creio, o seu espírito diz, eu vou pegar. Seu espírito diz, manda, e ele, olha a fé. Fé nasce. Você não precisa ensinar o seu espírito, apenas decida meditar e aceitar a palavra no que ela diz. Deus falou, eu creio. Isso está escrito, é meu. Tomo posse. Seu espírito vai fabricar fé. Fé vai te empurrar para produzir mais fé. Seu espírito não pode passar fome. A maioria de nós come 3 refeições quentes por dia. Alguns 5. E alguns outros 6. E tem alguns que ainda faz hora extra. Mas quer alimentar o espírito com um lanche frio uma vez por semana. E alguns uma vez por mês. Não vai dar certo. O seu espírito vai ficar magro. E quando a tempestade vier, você vai dizer, ai, eu não posso ver tempestade. Peraí, chega. Ai, meu Deus. Está me dando uma fraqueza. Eu sabia que ia acontecer, eu sabia. Estava esperando a tempestade. E aí cabe bem aquele filme, O Vento Levou. Então uma das formas de nos aproximarmos do Pai é por meio da sua palavra. Muitas vezes você vai dizer assim, eu creio, e a palavra vai entrar, e o seu espírito vai abraçá-la, e vai começar a manipulação para fabricar a fé. Enquanto isso, sua mente, você não está isento disso, vai ficar dizendo, isso não vai dar certo, isso eu não creio. Não se preocupe, olha, fique tranquilo, não se preocupe com a sua mente, ela vai falar muitas vezes quando você estiver na tribulação. Você está lá, eu creio, Deus falou, e a sua mente dizendo, não, isso não pode ser, eu não entendo, eu não sei como é, não se preocupe. Você só precisa dizer para ela, mente, fique quieta, fique tranquilo, porque você não foi produzida, você não foi criada para crer, você foi criada para concordar e para tomar decisões, só. Então, você continua, Deus falou, é meu, eu tomo posse, vai acontecer, e se sua mente lhe causar...
Se sua mente lhe causar problema, você manda, fique tranquila, minha mente. Davi disse assim: eu fiz calar e sossegar a minha alma. Uma vez, Deus falou assim pela boca desse baixinho ruivo e disse assim: aquietai-vos! O resto você sabe. O que é que você acha que Deus está falando com você? Olha, a sua mente, ela pode tomar algumas decisões. Ela pode olhar uma cadeira desse tipo, olhar uma outra cadeira desse tipo, e ela pode dizer: não, eu creio que aquela dali aguenta com o meu peso. Sua mente pode fazer isso, mas essa fé, essa crença dela não é fé bíblica. Sua mente não é habilitada para crer. A fé tem que habitar no Espírito, no seu coração. É lá que a fé é processada. É com o coração que se crê em Deus. É com o coração que se crê em Deus, não com a cabeça. Sai da sua cabeça e fica no coração. Aleluia. 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 Confia no Senhor com todo. O que significa tudo? Alguém sabe? Yes! Eu sabia. Com todo o seu coração. E não fique amarrado na sua cabecinha, nos seus pensamentos, na sua mente. Então, você vai ficar lá: eu creio, Deus falou, vai acontecer conforme me foi falado. Vai acontecer. E a mente vai dizer, olha, o seu espírito, quando estiver dizendo isso, o seu próprio espírito vai dizer: eu sei que eu não pareço estar curado. Eu sei que eu não tenho cara de curado. Eu sei que eu não estou sentindo que estou curado. Mas eu creio. Essa é a linguagem do espírito. A linguagem da cabeça é: como é que vai ser? Como é que Deus vai fazer? Mas é impossível. Quando você vê um crente falando assim, você já pode chegar para ele e dizer: sai da cabeça e vai para o Espírito. Eu não sei quem sou. Eu não sei porque Deus não falou. O irmão chegou e disse: pastor, eu fiz o que o senhor mandou e não funcionou. Eu disse: não, irmão, você está enganado. Foi você que não funcionou. A palavra de Deus sempre funciona. Eu sabia que funciona. Eu não disse que a palavra de Deus funciona? A palavra que sai da boca do Senhor não volta. Sabia que eu te vi no sábado? Eu te enxerguei no sábado quando estava aqui. E você precisa simplesmente ficar firme. Porque o que vem vai gerar risada. Funciona. Funciona. Eu estava ministrando ontem à noite na igreja, foi a ceia. E uma querida irmã veio pedir oração. Ela disse, ela é mãe de um filho meu. Não, deixa eu explicar com calma. Né? Filho na fé. Que fique claro, viu, irmão? Clareza. Luz é uma coisa do céu, né? Ela disse: pastor, eu tenho tanto problema. Olha, é tanta coisa. Eu disse: vamos fazer o seguinte, começar pelo primeiro. Primeiro, ela disse: eu tenho 3 nódulos no seio. Eu digo: tudo bem. Segundo, eu tenho uma hérnia umbilical. Eu digo: tudo bem. Terceiro, eu tenho um mioma no útero. Aí, quarto, eu vou operar de catarata daqui a pouco. Eu digo: tá bom, vamos começar
Eu não sei exatamente o que eu disse. E ela disse assim, eu estou esperando em Deus. Eu digo, isso aí não é fé. Ela disse, mas eu creio. Eu digo, olhe para mim. Isso não é fé, isso é esperança. Ela virou do lado, eu digo, olhe para os meus olhos, fica aqui. A graça está aqui, é aqui, eu quero você aqui. Isso não é linguagem de fé, isso é esperança. A esperança espera bem, mas não recebe nada. Ela disse, meu Deus, não, Deus não, eu estou falando com você aqui, olhe para aqui. Muito bem, você pode tocar nesses caroços que estão no seio? Ela disse, posso, eles estão aqui. Eu digo, toca. E pedi a Nina, antes dela tocar, eu disse, Nina, põe a mão aqui. Minha esposa foi e colocou a mão. E eu disse, caroço, o seu lugar não é aí, vai-se embora. Aí, então, procure o caroço aí, irmão. Ela disse, está aqui, está vendo aqui? Olha, tem um aqui e dois. Aí ela fez, ai meu Deus. Ui. Ai meu Deus. Oxe. Oxe. Aí ela começou, ai meu Deus. Ai meu Deus. Eu digo, ai, doeu, foi? Enquanto ela tocava, o caroço sumiu ao toque da mão dela. E depois Deus fez o resto. Então, fé é ficar sobre a palavra quando tudo está contra. É permanecer dizendo a mesma coisa quando tudo está contrário. Fé não é uma coisa que a gente usa a cabeça, só usa o espírito, o coração. Se palavra estiver no coração, fé estará bem alimentada, a fé estará firme, forte. Você sabia que a espada do espírito é a palavra? E que o espírito e a palavra concordam entre si? Então, que união perfeita, né? A palavra e o Espírito, não só meditar na palavra, mas buscar a presença do Senhor na oração. Então o Espírito Santo vai mergulhar sobre a palavra que estiver dentro de você e vai liberar a glória que você quer. Os dois concordam sempre. Então nós não podemos negligenciar a meditação na palavra e não podemos negligenciar a oração. Não é bom fazer isso. Vai ficar faltando ingrediente. Daqui a pouco não vai ter festa porque o bolo murchou. Vocês gostam de festa? Então o Espírito Santo precisa ver conteúdo dentro do cristão. Ele precisa ver que você está trabalhando com a ferramenta dele. Que você tenha ela lá, porque daqui a pouco ele vai dizer, eu estou procurando algo para trabalhar aqui e não estou encontrando nada. A palavra tem que estar dentro do nosso coração e, consequentemente, se eu estiver crendo nela, minha boca será a minha extensão do Espírito. Será a extensão do meu coração. Aquilo que eu falar. Paulo deixou isso muito claro. Eu quero te mostrar uma coisa aqui em 2 Coríntios capítulo 4. Venha lá, por favor. 2 Coríntios capítulo 4, verso 6. Eu só quero que você leia o versículo que eu te der. Eu vou ler numa sequência, o 6 e o 7. Amém? 2 Coríntios 4, o 6 e o 7. Preste bem atenção. Fala sobre a glória que estamos recebendo agora. O versículo 6, eu posso ler? Diz assim: porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo ou da palavra. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Observe que a glória de Deus aí é interpretada como o poder de Deus. Ele diz assim, primeiro ele chama o Espírito Santo de tesouro. Ele diz, olha, Deus iluminou o nosso coração para que conhecêssemos a glória dele, na face da palavra, que é Cristo. Logo em seguida ele diz assim, eu tenho esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder. Essa glória aí é
poder, traduzida como poder. Então Deus iluminou o nosso coração, para que você não apenas tenha conhecimento da glória, mas participe dela, pela manifestação dela, pelo poder que ela está aí, dizendo, deixa eu sair, me libera, me solta. Agora, se você, em casa, não agora, você meditar nesse capítulo 4 inteiro e ver a narrativa de Paulo, onde ele vai chegar, logo em seguida ele fala algumas coisas, depois ele diz assim, como está escrito, ele diz, criei, por isso falei. Temos o mesmo espírito da fé. Ele começa dizendo, temos, portanto, o mesmo espírito da fé, a mesma atitude de fé, a mesma firmeza sempre. Temos, portanto, a mesma atitude ou o mesmo espírito da fé, como está escrito, criei, por isso é que falei. Repare bem, ele usou o Salmo 116:10, quando o salmista diz, criei, por isso falei, ainda que estive aflito. Paulo, quando narrou essa expressão, ele estava debaixo de tribulação. Eu vou te mostrar agora. Aqui está dizendo o seguinte, verso 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifesta em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Aí ele entra, dizendo, apesar de tudo isso que eu estou passando, a minha atitude é a mesma, eu me firmei na palavra, eu não vou mudar. O que o salmista estava dizendo era exatamente isso. Olha, eu passei por muitas aflições, mas fique certo, eu continuo crendo. Eu continuo firme, eu criei no meio de aflições, eu criei no meio de tribulações, eu criei no meio de tudo dando errado, eu criei, eu estou firme. Não importa o que vem, o que os meus olhos veem, eu não vou andar por vista. Mente, cale sua boca incrédula, o meu coração está dominando minha vida, eu sou guiado pelo meu espírito, pelo meu coração. Paulo diz que as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus. Para demolição de fortalezas, de todo baluarte, para anular sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento revelado de Jesus Cristo. As minhas armas não são carnais, então eu posso dar ordem à minha mente. Mente, cale sua boca, eu estou crendo, como Deus falou, vai acontecer. Da forma que Deus me falou, vai acontecer. Deus não é uma mente, Deus é um espírito. Eu quero que você, com muito amor e carinho, olhe para quem está do seu lado e diga assim, se liberte, irmão. Agora, o irmão deve estar perguntando, meu Deus, se libertar de quê? Diga assim, de você mesmo. Agora, eu vou te mostrar porque os irmãos de Tessalônica tiveram essa firmeza tão extraordinária. Vamos voltar para lá? Lá mesmo tem a resposta. 1 Tessalonicenses. Por que a fé deles operava tanto? O amor funcionava e eles não perderam a esperança em Cristo, apesar de tanta tribulação. Tiveram tão pouco tempo com o apóstolo Paulo. Paulo ficou inquieto, Paulo ficou agoniado, meu Deus, como aqueles meus irmãozinhos estão. Olha, não tem ninguém que tivesse um cuidado tão maravilhoso com a igreja como o apóstolo Paulo, eu não vi. E ele ficou lá em Atenas aflito, sem sossego, como é que eles estão? Será que o meu trabalho foi em vão? Aí manda Timóteo, vai lá, vê como é que eles estão. Aí Timóteo vai e volta, disse Paulo, os crentes estão firmes. Eles seguraram a palavra, Paulo, de uma forma, olha,
nem se preocupe. A Macedônia inteira está sabendo da fé daquele povo. O país inteiro ouviu falar que aqueles são crentes que creem. Capítulo 2, Paulo explica o porquê disso tudo. Capítulo 2, verso 13, ele diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós os que credes. Eles acolheram a palavra como ela é. O que, pastor? A palavra de Deus. Eles entenderam que a palavra de Deus é íntegra. Eles entenderam que a palavra de Deus é íntegra. A questão do cristão moderno é entender sobre a integridade da palavra de Deus. Tem muita gente achando que Deus é homem. Você sabe quem era o pai de João Batista? Quem pode me ajudar aí? Zacarias. E a esposa dele, como se chamava? Isabel. Os dois eram homens irrepreensíveis. Os dois eram irrepreensíveis diante do Senhor. Santos, vivendo em todos os preceitos, na lei do Senhor. Orando. E Zacarias vinha orando há anos, desde a juventude. Um dia coube a ele entrar no santuário. E o anjo apareceu para ele. E disse: Zacarias, não temas. Ele ficou paralisado que nem uma múmia. E o anjo disse: não temas, porque tua esposa dará à luz um filho que produzirá alegria em você. E aí começou discorrendo toda a característica do futuro precursor de Cristo. E começou o anjo dizendo: ele não beberá bebida forte, ele será cheio desde o ventre, haverá alegria para você, para sua esposa. E o anjo fez uma narrativa desse tamanho. Quando o anjo acabou de falar, Zacarias disse assim: como é que vai ser isso? Eu sou velho, e minha esposa também é velha. Eu não entendo, irmão. Se ele sabia disso, por que estava orando ainda? Porque a primeira coisa que o anjo disse para ele foi: Zacarias, não temas, tua oração foi ouvida. O camarada sabia que era velho, já estava orando há uns 50 anos, e depois disse: como é que vai ser isso? É daquele tipo de crente que ora para cumprir tabela. Eu oro para obter resposta. Quando eu imponho a mão em alguém para orar, eu não oro para tentar ver se vai ser curado. Eu oro porque Deus disse: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quem está em jogo aqui não é minha integridade, é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem como garantia o trono de Deus. Aquele que se assenta no trono é a garantia de que esta palavra não é palavra de homens. Agora eu vou dizer o que aconteceu com Zacarias. Agora na versão Valdec, não na versão do Almeida. A versão Valdec. Aí o anjo olha para ele assim e diz: ó Zacarias, vou te dizer uma coisa. Viu? Lá no céu a gente não é homem não. Quando a gente fala, se cumpre. Tu está pensando o quê? Que lá no céu a gente anda como vocês aqui embaixo, é? Quando o homem fala, talvez seja. Quando Deus fala, é! Você está pensando que a gente funciona como vocês aqui, é? Essa é a versão Valdec. E tem gente que chega próximo de Deus com isso no coração. Você não pode se aproximar de Deus com esse estilo de vida. Deus não tem o seu estilo de vida, você tem que ter o dele. Deus não vai descer para o seu padrão, Ele não vai se rebaixar. Você tem que subir para o padrão dele. Você tem que subir. Quando tempestade bate na porta, você lembra do que a palavra diz? Crie, por isso falei, tempestade, acalme-se. Eu tenho um dono. Mas fique quieto, rapaz. Que é isso? Você não sabe que depois de tudo sempre eu ganho? No fim tudo dá certo.
eu já tenho o título. Que título, pastor? Mais do que vencedor. Não tem graça. O crente entra numa tribulação sabendo que já ganhou. Yes! Ele sabe que já ganhou. Talvez desse. Um dia eu estava orando na fila de oração. Escute com atenção, você que está aqui, que veio para receber a oração hoje. Estava lá, eu sou assim, viu? Aí estava aqui um monte de gente para receber a oração. Eu fui orando e Deus manifestando. Aí eu olhei para uma irmã e percebi que ela não tinha fé para receber. Ela não estava acreditando em nada. Eu cheguei para ela e disse: irmão, você não está acreditando em nada? Ela disse: estou não, pastor, eu não consigo crer não. Eu digo: vá sentar. Está pensando que eu sou o quê, irmão? Você não pode me usar. Você não pode querer usar o dom de Deus. Isso não termina bem. A gente usa coisas, pessoas a gente ama. Se não está querendo, vem fazer o que aqui? Quer fazer show? Eu não estou aqui para dar show para ninguém. Toda a glória aqui é dele. É dele. Nós nos aproximamos do Pai por fé. E nos aproximamos dos enviados dele também por fé. Quando eu ministro a palavra, não é Valdec aqui não, na sua frente. Conserta isso dentro de você. Não é Valdec. Jesus disse que eu tenho procuração do nome dele. Quando eu uso o nome dele, é Cristo orando por você. É Jesus orando por você. Não é um homem orando por você, é o próprio Cristo na sua frente orando por você. Você tem que entender isso. Eu vou parar a ministração e vou começar outra parte agora. Já está bom. A dispensa esgotou. No sábado eu estava aqui, adorando ali, e Deus falou um negócio comigo. Ele falou que, o pastor usou uma palavra de conexão, e depois falou sobre transferências. Nessas conexões existem transferências de dons. Paulo disse que quando voltasse para Tessalônica, ele estava orando, dizia assim: eu vou voltar para que, se houver alguma deficiência na fé de vocês, eu quero reparar, se houver. Aí Deus falou comigo ali, quando deu 10 minutos, Ana saiu do lugar dela, foi ali e disse: Deus me disse que haveria aqui uma conexão de tal forma que os dons seriam transferidos de um para o outro aqui dentro. Deus tinha me falado isso. Sabe, se existe uma pessoa que deseja ver alguém curado mais do que eu nesse mundo, eu desafio. Quando eu vejo alguém sendo curado, é como se eu estivesse recebendo a cura. Quando eu vejo uma pessoa prosperando, eu tenho tanta alegria que parece que eu que ganhei. Quando o irmão compra um carro, quando o irmão ganha uma bênção, a alegria em mim explode. Eu fico tão... Eu não sei explicar isso, irmão. Essas coisas não se explicam, se recebem. Então eu vivo sonhando vendo o povo sendo curado. Porque eu acredito que Cristo tinha esse foco. Cristo tinha isso, ele não perdia isso de vista. Ele não perdia sacostor queimando a. Eu te vi buscando Deus sobre isso. Sobre a questão da cura. Tu tens buscado ao Senhor. Se eu estiver mentindo, pode dizer: eu quero ser envergonhado. Tu tens buscado a cura e Deus disse que vai ser transferido para a sua vida hoje. Amém. Eu fico feliz quando alguém é curado, sou eu que estou sendo curado. Jesus disse que aquilo que a gente deseja que os outros nos façam, fazei vós a eles. Não é assim? Então eu sinto prazer, eu não consigo entender. Para mim é um verdadeiro mistério quando alguém não se alegra quando alguém é curado. É um verdadeiro mistério que eu não quero que Deus me revele. Porque cura faz parte da minha herança e da sua herança. A herança que temos em Cristo é saúde divina.
É saúde divina. Nós precisamos receber essa palavra como ela de fato é, não palavra de homens. Olha, lá em Tiago diz: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Aí Paulo diz aqui: vocês acolheram a palavra não como palavra de homens, mas como em verdade é a palavra de Deus, a qual está operando eficazmente em vós. Quem? Os que credes. Em vós os que estão crendo. Acolhei essa palavra. Então quando tribulação chega em minha vida, a primeira coisa que eu trato é a minha alma. É a primeira coisa que eu dou atenção, é a minha mente, como ela está. Eu quero o meu capacete no lugar certo. Minha mente não pode atrapalhar o meu crer. O meu coração tem fome e sede por esta palavra. Eu tenho fome de Deus todo santo dia. Eu não quero intervenção mental. Eu não quero receber essa palavra como assentando na minha mente. Ela tem que assentar no meu espírito. Ela tem que descer para o espírito. E lá é o lugar onde ela vai ser processada e fé vai ser liberada. E aí glória virá sobre sua vida. A glória de Deus é um resultado do que está acontecendo dentro de você. Não é um resultado de algo externo. Nós temos que trabalhar com Deus. Nossas ações de fé denunciam para Deus se estamos crendo ou não. As suas ações vão denunciar. Em 1996, a última vez que a enfermidade conseguiu me derrubar numa cama por algumas horas. Então, eu dava aula num colégio nessa época. E minha garganta inflamou. Eu nunca estou preocupado quais foram os motivos que a enfermidade chegou. Eu só quero saber por onde ela vai sair. Eu não gasto um segundo perguntando o que foi. Se foi a jacamole que eu comi ontem. Se foi a feijoada de domingo. Eu não estou interessado em nada. Chegou, tem que sair. Eu não gasto um segundo preocupado de onde veio. Eu já sei de onde vem tudo do inferno. Então eu orei, naquela época eu já ministrava saúde divina nas pessoas. Eu já tinha tido experiência com paralíticos. Então eu simplesmente orei. E ela resistiu. E chegou uma hora que doeu tanto, a cabeça doeu tanto que eu fiquei tonto. Para não cair eu fui para a cama, 9 horas da manhã. Eu estava resistindo desde as 7. Então quando eu deitei na cama eu disse: Espírito Santo, por que os sintomas não saíram ainda? O Senhor sabe que eu creio em cura, eu ministro isso. Eu queria dizer assim: não tem nem graça. Aí o Espírito Santo disse: uma pessoa curada, Valdec, não fica essa hora do dia na cama, vai trabalhar. Rapaz, aquilo foi duro. Aquilo foi um golpe baixo. Eu estava ali, sem poder ficar em pé. Eu dei um pulo da cama, troquei de roupa e fui trabalhar. Peguei o ônibus, naquela época eu tinha um carro coletivo, eu peguei o ônibus, né? Quanto sabe que não é pecado andar de ônibus aqui? Fé cresce. Saulo, já andasse de ônibus alguma vez? Um pouquinho, né? Fui trabalhar, quando eu voltei 5 horas da tarde, irmão, nem sinal, nem sintomas. Mas acredite, se eu ficasse na cama, eu podia lutar com aquela enfermidade durante uma semana. Ela ia sair um dia, mas podia me maltratar durante dias. Sabe, isso vale para a área financeira também. Quando o Espírito Santo te der uma orientação, corra e faça. Senão suas finanças ficarão doentes muito mais tempo. O Espírito Santo quer nos livrar de tantas tribulações, irmãos. Nós precisamos estar em comunhão com o Pai para evitar muitos desgastes. Muitas tribulações são desnecessárias em nossa vida. Não precisamos, irmãos, olhar para as circunstâncias e ficar abatidos dizendo: meu Deus, tinha que ser assim, eu não sei porque Deus não faz nada, Deus não está fazendo nada, porque você tem que fazer. Deus não fará o que é seu. Paulo disse: creio, por isso falei, no mínimo fale. Fale como salmista: não morrerei, mas viverei. E contarei os feitos gloriosos do Senhor. Não morrerei, mas viverei.
Não morrerei, mas viverei. Eu creio que verei a bondade do meu Deus na terra dos viventes. Eu creio. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou um sarado. Nós estamos com uma reforma aí na nossa igreja. E aí eu fui cortar madeira, subir em andar, me fazer um monte de coisa. E peguei poeira de madeira, de pó de madeira, de poeira de construção. Aí no dia seguinte eu comecei a espirrar, logo cedo. Era um espirro quase atrás do outro. Eu sei que eu dei uns 50 espirros naquele dia. Na baixa. Estou sendo otimista, estou sendo bem pessimista. Eu dei uns 50. Foram 50 confissões de saúde divina. Atchim, saúde divina. Atchim, cura. Atchim, saúde. Atchim, saúde. 50 confissões. Eu não fico esperando para ver o que é que vai dar, irmão. Eu vou logo para cima. É isso que me mantém saudável. Eu não fico examinando o que é que tem, como é que vai ser. Eu ataco de imediato. Tem que sair cão dos infernos. Volta para o seu lugar. Mas, irmão, é natural quem pega poeira. Mas Jesus disse que levou minhas enfermidades. Não disse de que tipo. Ele não disse de que forma ela veio. Ele não falou sobre fontes. Ele falou todas. Não me interessa por onde ela veio. Só sei de uma coisa. Vai ter que sair. Porque o meu corpo foi criado para andar em saúde. Em 22 de maio do ano passado, o anjo do Senhor bateu aqui no meu tendão e ele pocou. Eu estava jogando bola. Já tinha jogado bola, estava andando na quadra e explodiu aqui atrás o pé direito, o tendão, o ex-tendão de Aquiles. Pum! E eu olhei para trás, parecia que alguém tinha me dado um chute. Quando eu olhei para trás, já perdi o equilíbrio do pé, eu já fui virando para frente sem ter como segurar. Eu entendi o que era, já caí no chão. No dia seguinte, eu ia dar uma mensagem, isso foi num sábado, às 6:pouca da noite. E eu tinha preparado uma mensagem durante 3 semanas, Deus vinha ministrando no meu coração, trabalhando, e eu fui me programando, fui me enchendo, e aquela mensagem tremenda, o resumo daquela mensagem dizia assim: não prive Deus de ser Deus na sua vida. Eu ia ensinar a igreja a deixar Deus revelar a sua glória. E na véspera, pum, lá estava eu no chão. Quando eu caí no chão, eu já caí com a mão sobre o lugar e dizendo assim: Deus, escreva o que eu estou lhe dizendo. Eu não vou te privar. O Senhor tem mais uma oportunidade de ser glorificado na minha vida. E passei 5 minutos para voltar o fôlego, porque estava doendo muito. Pedi para me levar para casa. Quando eu cheguei em casa, os irmãos que me levaram, eu tirei um meião. E quando eu olhei para trás, que você pode pegar no seu tendão de Aquiles, você vê que tem um nervo bem duro ali. Eu não sei se é nervo ou o que é, está duro, parece um pau. O meu dedo entrava todinho assim, só tinha carne mole. Ele pocou e ficou aqui na panturrilha. No dia seguinte estava lá aquele bolo aqui na panturrilha. Eu tocava nele. Ele deu uma esticada assim e pocou 100%. Ele não fissurou não, ele pocou. Eu fui para casa, me deitei naquele dia, a menina começou a pesquisar na internet, a gente ligou para uma doutora e começou a tomar informação. Eu disse para ela: eu não quero conversar com ninguém, eu não quero médico, eu não quero hospital, eu não quero nada, eu só quero Deus. Eu e Ele, eu vou me trancar com Ele, é só eu e Ele agora. Eu não vou pregar mentiras. Eu preciso pregar a verdade de Deus e experimentar que ela é a verdade. Ela disse... Ela ficou aflita, porque ela viu a situação. Você olhava para a minha carne aqui, o dedo entrava, só tinha carne. A comunicação com a panturrilha perdeu, eu não movia a minha panturrilha, ela não se mexia. Se eu fizesse assim, eu ia de vez, porque não tinha como frear. No dia seguinte, domingo pela manhã, lá estava eu pregando. Eu me equilibrei aqui na frente. Eu não sou de pregar parado, mas nesse dia eu tive que fazer isso. Então, botei o pé aqui e não deixei ir para frente. E preguei a manhã toda, normal, a ponto de ninguém perceber o que tinha acontecido. E eu ali, com ele pocado. Ministrei o que Deus tinha colocado no meu coração. Eu disse para ele: o Senhor é Deus na minha vida e será glorificado. Eu não vou te privar dessa chance. Isso foi domingo de manhã, eu preguei. Voltei para casa. Quando eu voltei, o pé inchou tudo. Ficou dessa grossura. Pronto, eu já não podia mais pisar. Depois da mensagem, já não podia mais pisar. O pé começou a inchar. Até a mensagem, nada aconteceu. Depois da mensagem, inchou. Passei o domingo deitado. Não podia nem tocar no chão, porque a dor é insuportável. Cheguei na segunda-feira, fui buscar o Senhor, busquei domingo, busquei na segunda-feira. Estava orando na segunda-feira, o Senhor disse: será glória sobre glória. Eu digo: recebo. Ele estava dizendo para mim: a sua cura será progressiva. Eu digo: peguei. E aí eu passei a andar dentro de casa assim.
Aí, de repente, esse irmão aqui vai me visitar. Disse, pastor, por que você está com a mão levantada? Eu segurei a palavra e não vou soltar. Aleluia. Eu não vou soltar. Eu não solto ela. Amém. Que nem aquele oficial lá que disse, vai, teu filho vive. Ele, que é isso, rapaz? A palavra. Eu segurei, não vou soltar. Eu não vou soltar. Você é louco? Sou louco, mas sou curado. Mas eu não vou soltar. Eu sou um doido curado, mas eu não solto. E me segurei naquilo, orei. Aí, na terça-feira, o pé começou a ficar roxo. Aí o hematoma começou a mostrar todinho. O pé ficou todo roxo. E dessa grossura, tudo inchado. E eu orando. Pronto, eu não quis nada. A Nina, rapaz, a gente quer... Olha, você decida, quer fazer cirurgia? Eu digo, olha, nem abre a boca para falar. Não falo nem comigo. Eu quero eu e Deus. Eu não quero opinião. Não quero visita de irmão nenhum. Eu não quero que ninguém me visite. Eu não quero ir para o médico. Eu não quero fazer receita. Eu não quero... Eu já sei o que o médico vai dizer. Então, o que eu vou fazer lá? Eu estou com um médico dentro de mim. Eu sou um ministro de cura. Eu já vi milagres. Aí passei a segunda orando. Em média, 4 a 6 horas por dia. Passei a terça orando. Quarta-feira orando, Nina foi dar aula na escola. E eu fiquei na cama deitado. Estava cansado de orar. Aí sentei e fiquei assistindo um desenho. E o pé em cima assim. O pé em cima do travesseiro, na horizontal, para poder o fluxo sanguíneo correr. Antes de Nina chegar, a glória de Deus veio, eu na cama assistindo TV. Ela me atingiu por aqui pela cintura, e foi descendo, e não foi para a perna esquerda, foi para a perna direita, e eu na cama assim, um pouco assim, sabe? Sabendo o que era, mas essas experiências deixam a gente assim meio vigilante, né? E eu aqui olhando para o meu pé, eu olhava para um lado, olhava para o outro, e aquela glória descendo. Chegou no tornozelo e parou. Quando aquele poder saiu, eu voei da cama e fiz. Aí eu disse, eu não podia pisar no chão. A panturrilha não mexia. Eu colocava o dedo aqui e ainda entrava. Parecia que não tinha nenhum tendão ligado. E o Espírito Santo dizendo, eu comecei a trabalhar. Eu digo, eu estou com o Senhor, o que o Senhor disser eu vou atrás. Se o Senhor mandar pular, eu pulo. Se disser fique quieto, eu fico. Mas o que o Senhor fizer, eu faço. Aí eu já estava pisando. Eu tinha ido tomar banho no banheiro na segunda-feira, rapaz. Escorreguei do banco. Só o sangue. Só o sangue, irmão. Quando chegou na sexta-feira, Eliseu, eu entrei no carro e dirigi. E a panturrilha não movia. Eu colocava o dedo aqui tudo mole. A minha mente dizendo, você vai ficar aleijado. Aí aquela voz saltou dentro do meu espírito, mais rápido do que um relâmpago. Não fui eu. Aquilo saltou e disse, ninguém que nele crê será confundido. Aí eu... Agora estava com os 2 braços. Dentro de casa. Agora não era só com a direita, era com a esquerda também. Não é para soltar. Cada um pega um lado. Aí. Ninguém que nele crê vai ser confundido. No outro dia, a mente vinha me atrapalhar. Eu digo, mente, olha, você não tem habilidade para crer. Você não foi criada para acreditar. Você foi criada só para dar ordem, para concordar. Então, fecha a boca e deixe que eu trabalhe. Dia após dia, aos 22 do mês seguinte, exatamente um mês depois, exatamente um mês, eu já conseguia andar sem titubear. E o Senhor dizendo, todos os dias haverá uma graça. Cada dia eu ia lá, eu era o cirurgião e o médico. Tinha uma doutora também. A doutora, quando eu estava dormindo, ela chegava, eu de costas, Eliseu, ela chegava assim, daqui a pouco aquele negócio na minha batata assim, procurando. Quando ela era a doutora Nina, né? Aí eu estava lá tão relaxado, descansado, conversando com o pai, daqui a pouco aquele toquezinho. Eu disse, o que você está querendo achar aí? Eu disse, não, nada não, tá certo. Todo dia aqueles toquezinhos assim, que negócio é esse aqui?
30 dias depois, comecei a andar quase que perfeito, pisando. Tá. Aí eu fazia assim, eita, aleluia, oh glória. E a força chegando. Toda manhã eu sentia o poder fortalecendo o meu tendão. E eu no quarto dizendo, Senhor, eu não quero mais um tendão de Aquiles, eu quero o de Cristo. Eu quero um tendão que me faça muito mais forte do que antes. Aí os meses foram passando e todo dia ficando mais forte. Quando chegou no dia 25 de dezembro, a gente foi para uma casa de praia. Eu disse, Senhor, eu vou testar o Senhor agora. O produto que o Senhor botou aqui, eu vou jogar a bola e vou botar para empenar. 25, Natal, estávamos na praia lá, na casa de praia. Joguei bola e fiz um gol. Corre, foi ou não foi? Jogamos bola. Isso, eu já estava mergulhando, que a minha profissão é mergulho. Eu já estava nadando, mergulhando horas seguidas, com o pé de pato, um atrás do outro, horas após horas. Eu digo, eu vou testar o que o Senhor fez. Segure! Aí ele me deu o tendão de Jesus. Escute. Você viu glória nisso? É isso que a glória de Deus faz. Em pouco tempo. O que nós não podemos fazer por nossas próprias forças. Você tem que se render ao Espírito. Você tem que se render. Vamos, fique de pé em nome de Jesus. Quando foi semana passada, eu estava de novo lá na igreja, cortando madeira. Eu sou um cabarrenhão, sabe? Aí eu estava em cima de uma escada, com uma serra elétrica na mão, uma serra circular, cortando uma linha. Eu estava cortando uma linha, e o irmão descuidou e não segurou a escada. Eu estava no alto da escada, uma escada dessa aqui, cavalete. E a escada balançou, e para eu não cair, eu voei em cima do monte de brita, lá no chão, e pá, com a serra na mão. Eu disse, eita tendão, bam, eita tendão poderoso. Provei o tendão novamente, passou no teste. Dei um salto com serra e tudo. Eu digo, Jesus, receba a glória. Receba a glória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Segure. Segure firme. Porque você ainda não contemplou o que vai acontecer. Segure firme. Aleluia. Mantenha seus pés sobre a rocha. Porque não vai tardar. Ele está indo ao seu encontro. Segure isso firme, viu? Junto com ela, segure. Segure isso. Isso. Muito bem. As pessoas que estão aqui e que estiver sentindo dor agora, dor. Eu vou chamar todo mundo que estiver doente, tá certo? Mas nesse primeiro momento eu quero aquelas que estão sentindo dor. As que estão sentindo dor agora.